Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa estrutura bem poderosa para a reconstrução pessoal. A ideia vem do livro Engenharia da Excelência Humana. E a proposta aqui é ousada. E se a vida não for um grande mistério, mas sim um projeto de engenharia? Um projeto que pode e deve ser otimizado. Sabe aquela sensação de estar sempre na correria, sempre ocupado, mas sem uma direção clara? É como correr numa esteira. Existe um movimento constante, mas que não leva a lugar nenhum. O livro chama isso de inércia da sobrevivência. É um estado bem comum para muita gente. E por trás dessa inércia, o autor identifica o que ele chama de caos silencioso. Pensa nisso como um ruído de fundo constante na mente. É aquele desgaste interno que acontece mesmo quando, por fora, a aparência é de que está tudo sob controle. É essa bagunça emocional não processada que vai, aos poucos, drenando toda a nossa energia mental. Agora, aqui vem a grande virada de chave. E se todo esse caos não for uma falha de caráter? Se não for falta de força de vontade? A proposta do livro é encarar isso como uma questão técnica, um bug no sistema, um erro de protocolo que, como qualquer bug, pode ser corrigido se a gente usar a abordagem de engenharia certa. Ok, então, o primeiro passo de qualquer bom engenheiro é identificar o bug. E nesse nosso sistema, o autor dá um nome bem claro para ele: piloto automático. O piloto automático é exatamente isso, um estado de inércia, de pura sobrevivência. É quando a gente apenas reage à vida, em vez de ativamente desenhar o nosso caminho. Sabe, as circunstâncias mandam e a gente só obedece, sem escolha consciente. E essa imagem aqui, ela resume perfeitamente o conflito que acontece dentro da gente. De um lado, o piloto automático, que é reativo, vive para sobreviver e gera caos. Do outro, o eu arquiteto, que é intencional, projeta a vida e busca coerência. A escolha, no fim das contas, é entre ser um coadjuvante da própria história ou assumir o papel de protagonista. Certo. Se a vida é um sistema e tem um bug, qual é a solução? A proposta é que talvez a gente nunca tenha recebido o manual de operações correto para nossa própria mente. E é aí que entra a metodologia do livro. Ele se apresenta como esse manual de operações, um verdadeiro kit de ferramentas para a gente consertar o sistema. A vida passa a ser vista como um projeto arquitetônico, que pode ser reconstruído com precisão, passo a passo, seguindo uma documentação técnica bem clara. E esse sistema todo é construído em cima de uma ordem de montagem bem rígida, com 6 pilares fundamentais. E aqui tem sequência, o coração do método. Tudo começa com clareza emocional. Depois vem identidade fortalecida, propósito definido, direção estratégica, disciplina estrutural e, por fim, a ação consciente. O mais importante de entender aqui é que essa ordem ela não é flexível. Um pilar serve de base para o próximo. Não dá para pular etapas, senão a estrutura toda desmorona. Então, vamos começar pela base de tudo. O pilar número 1, que é a fundação para qualquer mudança real e duradoura, a tal da clareza emocional. A grande sacada aqui é parar de tratar as emoções como inimigas a serem combatidas ou ignoradas. Pelo contrário, elas são dados, informações valiosas que o nosso sistema interno está gerando. Uma emoção é um sinal. E para desarmar o caos silencioso, a gente precisa aprender a ler esses sinais. Para colocar isso em prática, o livro sugere uma ferramenta chamada scanner emocional. É um protocolo simples, de 3 passos, para transformar a confusão em clareza. Primeiro, pausar e sentir no corpo. Segundo, dar um nome preciso para essa emoção. E terceiro, permitir que ela exista para, só então, agir de forma consciente. É usar a linguagem para organizar o caos. Ok, com a fundação emocional mais estável, o próximo passo na nossa construção é desenhar a planta baixa. E essa planta é a nossa identidade fortalecida. Para começar a desenhar, primeiro a gente precisa reconhecer as identidades trocadas. Sabe aquelas máscaras que a gente usa para agradar os outros, para ser aceito, para sobreviver no dia a dia? O problema é que essas máscaras consomem uma energia absurda e criam uma inconsistência interna muito grande. Então, construir a planta baixa de verdade significa definir conscientemente quem é esse eu arquiteto. Isso passa por estabelecer princípios e regras que não são negociáveis. É sobre rejeitar as expectativas dos outros e começar a agir a partir de um núcleo autêntico. É basicamente parar de atuar e começar a ser. Certo, com a fundação sólida e a planta baixa definida, agora a gente entra na fase de construção para valer. Os últimos 4 pilares são sobre isso.
transformar a identidade em uma vida intencional, guiando a gente do porquê para o como. E esses pilares trabalham totalmente em conjunto. O propósito funciona como um grande filtro, sabe? Ele elimina o que não importa. A direção pega esse propósito e cria um mapa. A disciplina é o que automatiza os hábitos, como se fossem engrenagens bem azeitadas que liberam nossa mente. E a ação consciente, bom, essa é a ferramenta que executa o projeto com foco total. No fim das contas, essa abordagem de engenharia se resume a uma mudança fundamental na forma de encarar a vida. É a diferença crucial entre ser um passageiro levado pelo piloto automático e ser o arquiteto da própria vida, construindo uma estrutura que foi feita para durar, onde cada peça tem coerência e propósito. E para fechar, tem uma citação do autor que é simplesmente perfeita. Ele diz: "O engenheiro da sua excelência já está dentro de você. Esse livro apenas acende a luz para que ele finalmente possa trabalhar." Olha que imagem poderosa. A capacidade de construir já está aí. O que falta muitas vezes são as ferramentas e o projeto. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem forte para refletir sobre a própria vida. Qual é a fundação que talvez precise de um reparo? Qual é a planta baixa que precisa urgentemente ser desenhada? A engenharia pode começar agora.